Oi, Leoni. Boa noite. Oi, Lu. Tivone. Ah, a Márcia chegou. Oi, boa noite, Márcia. Boa noite, já estamos aqui. Sou Patrícia. Eu tô tentando ligar aqui o Face. Eu estou na sua página no Facebook, tá? Ah, me perdi onde é. Achei. Me perdi onde é que era que começava. Mas não é. Achei. Perdi o botão. Tô. Ligou aí? A live? No Face? No Instagram, sim, no Facebook, não. Eu estou na sua página, né? Eu não estou ao vivo, eu estou na sua página. Ah, não é na página Patrícia, é na página Vencendo o Vencendo o Câncer. Câncer. Isso. Eu estou Não na sua aparece a página. live? Não está aparecendo para mim, ó. É que eu não sei, eu nunca vi uma live, eu não sei onde ela aparece no Face. Eu não sei se Você eu já tenho viu? que entrar. Eu já fiz pelo Face, pela página, no publicar, onde você entra para publicar, Isso. você Eu tô ali e, em teoria, tô ao vivo. Mas, publicações. Para mim não aparece que você está ao vivo. ai, que loucura. Aparece só sua postagem, não parece que você está ao vivo. Eu não estou recebendo a notificação que você está ao vivo. Uhum. Deixa eu tentar sair e voltar, então. Vamos ver se dá certo. Encerrei. Vou botar pro lixo. E vamos tentar de novo. Porque eu acho que você que tem que me solicitar, né? Ou eu tenho que entrar ao Não, vivo. Se eu tiver que entrar ao vivo, não, eu tem entro ao vivo. que entrar na live e aí eu É, aceito. ela tem que aparecer para mim aqui como notificação, mas não está aparecendo. Ai, que louco. Não está me notificando. Às vezes é um problema do próprio Facebook, né? Eu já vi Uhum. outras situações assim, em que a pessoa faz a live e o Facebook não manda notificação, manda assim, tipo a hora a live já Eu terminou. acho que não dá para eu chamar alguém que não tá na live, né? Não. Eu só consigo chamar. Ai, É, já entrou gente aqui na minha live. Você não tá vendo? não, para mim Agora não está entrou. chegando. Para mim não está chegando. Vou sair, vou voltar. Pera lá. Vamos ver se a gente vence esse. Boa noite, Carol! Quanto tempo, Carol? Agora você apareceu para mim aqui. Vamos lá. Estou enviando uma solicitação para você. Apareceu para você minha solicitação? Agora sim. Ah, Ah, vai dar agora vai. certo. Agora vai. Mas tá demorando, mas tá adicionando. Tá aqui escrito adicionando. Uma hora vai. Entrou. Olha lá, bora. Aí, Ficamos bonitas na tela. deixa eu baixar o volume de um deles. Vou baixar o meu também. A gente vai É, um pelo deles tem que deixar, isso, um deles tem que no deixar no mudo. mínimo. Isso. Um deles tem que ficar. Vamos deixar o Instagram então, né? Uhum. E vamos manter o Facebook baixinho. Pronto. Tá feito. Ai, ainda tá. Ainda tá dando. Não sei se vai. Interferência, será que é o meu aqui? Opa, pera lá.
Boa noite, Fraia. Oi, gente, arrumando os detalhes aqui, já começamos. O meu não fica mudo. O meu também não ficou mudo, mas... Ficou mudo agora. Ficou mudo. Eu cliquei em cima do sinalzinho de volume. Pronto, o meu fez estar mudo. E o meu não tá dando interferência. Acho que agora deu certo. Então, bora lá. Parou, né? Parou. Então, gente, para quem não me conhece ainda, que está aí pela primeira vez, sou Patrícia Câmara, cirurgiã oncológica. Moro aqui em Blumenau. E eu vou falar um pouquinho hoje a mais para vocês sobre o nosso projeto de geração de valor orientado a propósito, porque a Márcia é a segunda colega desse projeto que eu recebo, mas o Sérgio foi o primeiro. E aí, no dia do Sérgio, eu estava meio nervosa, assim, primeira vez que eu fiz uma live. Então, deu uma pulada nessa apresentação. Então, assim, ó, a Márcia, o Sérgio, que era o convidado do primeiro dia, que não sei se vocês viram, nós todos temos um projeto em comum de gerar valor orientado a propósito. A gente tem um grupo muito legal de pessoas maravilhosas que vocês vão ver, todas têm um coração enorme e uma vontade enorme de ajudar os outros. Ainda vou trazer mais alguns colegas do projeto para conversar com vocês. E eu aproveitei, a Márcia tem um projeto do terceiro setor, que ela nem quer falar muito hoje, mas que é muito legal, só para vocês terem ideia, aqui em Blumenau, o terceiro setor ajuda muito a gente no nosso NACOM aqui, que é o Hospital Santo Antônio. Eles têm a Trimania, né? Como é que é? Título de capitalização, a Trimania que tem aqui em Blumenau. Ela reverte toda a parte de imposto para ajudar o Hospital Santo Antônio. E quem trabalha lá, né, que é o hospital de alta complexidade em oncologia, onde eu trabalho, e para quem trabalha lá, a gente consegue ver que realmente é usado, o dinheiro chega e realmente é usado para ajudar o hospital. E digo mais, assim, se não fosse essa ajuda do terceiro setor, a gente talvez não tivesse condições de passar tão bem pela pandemia, porque eu vi que muitos hospitais, inclusive o NACONS por aí, tiveram muita dificuldade financeira durante a pandemia, e a gente passou, assim, financeiramente, acho que bem, a gente teve problema de vaga de UTI, mas a parte financeira a gente deve muito a Trimania. Então, depois, se vocês quiserem acompanhar as lives da doutora Márcia falando sobre o terceiro setor, é muito bonito, é muito bonito, muito importante. E eu vou deixar ela se apresentar. Ela é advogada, por isso que eu convidei ela também para falar hoje sobre os direitos do paciente com câncer, que eu acho fundamental. Eu acho que os pacientes não conhecem os direitos. E assim, eu não estou falando de conhecer a lei, os detalhes. Os pacientes não sabem nem quais são os direitos que eles têm. E são muitos. E aí eu queria só enumerar, basicamente, só trazer a consciência, porque nós não vamos falar de lei, de detalhes, porque quando a pessoa sabe que tem o direito, ela vai pegar um advogado, ela vai atrás e vai ver os detalhes. A ideia é só explicar que tem o direito, quais são os direitos, para que a pessoa que estiver na situação saiba que pode procurar. Então, pode se apresentar, Márcia, por favor? Bom, boa noite a todos que estão participando da live aqui da Patrícia. Eu estava super mega ansiosa para participar de uma live com ela, porque eu maratonei as lives que ela fez até agora, assisti todas elas, e ela trouxe pessoas muito especiais para falar a respeito desse assunto. Um assunto extremamente doloroso, mas na boca dela fica tão mais leve de ser ouvido, né? E nós nos encontramos, eu acho que isso daí são as conexões que a vida faz, que são as boas conexões, né? Eu acho que quando a gente tem propósitos semelhantes, eu sempre falo um ditado que os iguais andam juntos.
Então, quando a gente tem propósitos semelhantes, a gente acaba se encontrando em algum momento. Nós estamos bem longe, eu estou aqui no estado de São Paulo, numa cidade do interior do estado de São Paulo, em Limeira, e você está em Blumenau, está longe, né? Eu, particularmente, não conheço, mas quero um dia conhecer, quero ter a oportunidade de estar aí. E nós nos encontramos num projeto que tem essa finalidade, né? Não olhar para o produto, mas olhar para as pessoas. E isso é uma característica que nós já adotamos para a nossa vida como estilo de vida. Então, eu, por formação, eu sou advogada, eu tenho outros títulos, tá? Eu acho que a Patrícia também tem outros títulos. Eu tenho título de mãe, eu tenho título de dona de casa, eu tenho um título sacerdotal na igreja, eu tenho vários títulos, mas aqui hoje eu estou no título de advogada. E faço várias coisas também, e uma das coisas que eu faço, e faço com alegria, com prazer, gosto do que faço, é advogar. E advogar de uma forma diferenciada. Por quê? Como existem profissionais da medicina e profissionais da medicina, assim também existem advogados e advogados, né? E eu comecei um movimento a partir de mim mesma, né? Porque eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente não precisa de ninguém para dizer faça, a gente simplesmente decide fazer e faz. E eu decidi, dentro da minha esfera, do meu pertencimento, do meu lugar de competência, que é o direito, e o direito por si só, ele é frio, né? A lei é fria. Antes, eu fiz um curso onde eu tomei um pouco mais de consciência disso, que eu fui tentar estudar alguma coisa que ficasse entre o juiz e as pessoas, ficasse no meio. E eu me especializei em mediação de conflitos. E ali eu entendi que quando o juiz vai julgar uma causa, ele não leva em conta a emoção das pessoas. Isso, para mim, soou muito estranho. Porque ele tem que aplicar a lei, e a lei é fria. A lei diz, faça assim, tem um código que diz a lei, e tem um código que diz como aplicar a lei. E ele não pode fugir disso. Ele é obrigado a fazer daquela forma. Então, não dá para ele colocar ali o peso do sentimento das pessoas. Mas o advogado pode. Então, o que eu fiz? Bom, eu vou começar um movimento meu a partir de mim mesma, que dentro do direito, eu nunca vi. Eu vou humanizar o meu atendimento. Eu decidi humanizar o meu atendimento. Então, a partir daquele dia, eu disse, a partir de agora, eu quero que a pessoa tenha o meu produto, porque os meus honorários é o que me sustenta. Mas eu não quero me importar só com o resultado, eu quero me importar com a pessoa. No conflito, eu quero identificar a pessoa. E isso me deu a capacidade de olhar para os dois lados, né? Do lado de cá tem a pessoa que me contratou, do lado de lá tem outra pessoa. E eu não preciso necessariamente tratar a pessoa do lado de lá, que normalmente dentro do processo é como as pessoas olham. Eu não preciso tratar aquela pessoa que está do lado de lá como meu inimigo. Porque, na verdade, ele não é meu inimigo, né? Ele só é o adversário no processo. Fora do processo, ele não é meu inimigo. Então, eu humanizei isso. E foi onde a gente se encontrou. Por quê? Porque eu tirei os olhos do preço e coloquei os olhos no valor. Então, é muito importante para mim o honorário no final do processo. É muito importante o honorário. É muito importante o resultado, o meu cliente ganhar a causa e ser bem sucedido. É muito importante. Mas mais importante do que isso é a pessoa ter saúde emocional para ela poder usufruir daquilo que ela recebeu. Porque, de repente, ela ganha o processo, ela recebe dinheiro, né? Mas não tem saúde emocional porque o processo foi tão terrível, né, para ela, e não só para ela, mas para quem está no entorno também, que ela acaba por não usufruir, né? Então, o que eu, como advogada, posso fazer? Eu posso humanizar isso. E nesse caso específico dos pacientes que estão em tratamento, eu vou falar assim com um pouco não de propriedade, porque eu não experimentei, na minha vida, mas eu tive, dentro de um ano, 2 situações na minha família. O meu irmão teve um câncer, operou, um câncer na cabeça, operou, 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro agora fez um ano. Ele estava ainda em fase de recuperação, fazendo fisioterapia, tudo. Descobriu que a minha cunhada estava com câncer na região do abdômen. E ela teve que fazer quimioterapia e a situação dela foi bem delicada. Ambos estão recuperados. Já fizeram os exames, estão recuperados, estão bem, estão em aquele processo de acompanhamento. Quando tudo passou, a minha melhor amiga entrou em contato comigo e disse: Márcia, eu preciso contar uma coisa para você. O mesmo câncer que o seu irmão teve, eu tenho também e vou ter que passar pela cirurgia. A minha amiga passou pela cirurgia, não teve, como meu irmão, a condição de tirar o tumor todo e acabou tendo que tirar somente 95%.
E aí ela está fazendo agora rádio e químio, e ela um dia me chamou e disse para mim assim, Márcia, eu não sei com quem falar, eu falo com os médicos e tal, mas às vezes a gente precisa... E eu não sabia o que dizer. Foi bem quando a gente se encontrou. Eu disse, caramba, agora eu tenho para quem perguntar e poder ajudá-la, né? Eu até mandei o link do nosso bate-papo para ela hoje, para que ela assistisse. Por quê? Porque esse grupo de pessoas, especificamente, não em demérito de nenhum tipo de outra enfermidade, qualquer enfermidade, né? Mas esse grupo de pessoas merece uma atenção. E o advogado, ele precisa ter essa sensibilidade de olhar para o paciente e não dizer assim, ó, que é o que normalmente acontece. O advogado, ele lida com a liberdade das pessoas, também. Ele lida com o patrimônio das pessoas, também. Ele não lida com a saúde das pessoas, em tese. Mas quando o cliente é, por exemplo, um paciente que está passando por uma dificuldade com o plano médico, o advogado, ele tem que fazer um papel que vai além da lei. Ele tem que ir além da lei. Ele tem que ir em direção à justiça. Porque as pessoas têm a impressão que a lei e a justiça caminham junto. Não caminha. A lei e a justiça não caminham necessariamente juntas. A lei está lá, para ser cumprida. A justiça, ela vai depender de como o advogado vai costurar. Então, é cada cliente uma roupa sob medida. Mas qual que é a notícia boa disso? Saúde é cláusula pétrea da Constituição Federal. Ou seja, obrigação do governo promover em prol do cidadão. E isso é uma coisa que parece tão simples, tão simples. Você fala, Márcia, mas isso é a coisa mais óbvia. Não, não é óbvia. As pessoas, elas buscam ajuda, elas buscam atendimento quase que como se alguém estivesse fazendo um favor para elas. Você entendeu? Elas procuram um atendimento médico no SUS e elas às vezes não são bem tratadas, né? Às vezes para pegar remédio numa farmácia popular ou num posto de saúde, elas não são bem tratadas e elas ficam constrangidas, elas não se posicionam porque elas têm a impressão que elas estão recebendo um favor. Deixa eu fazer só um adendo, mas pode fazer. Uma vez eu estava atendendo uma senhora e aí fiz a consulta, a primeira consulta. E eu fiz a consulta e conversei, examinei. No final da consulta, a filha falou assim, nossa, doutora, mas você atendeu a minha mãe como se fosse no particular. Eu falei assim, ué, como assim que eu atendi a tua mãe como se fosse no particular? Não, você foi querida, deu atenção. Olha que dó do jeito. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa além da minha obrigação ali, na verdade. E você vê que isso é um padrão, é meio que um padrão coletivo, tá? Eu sei porque eu ando no meio de gente, eu tô sempre misturada com gente, eu gosto de gente, entendeu? Eu quero me misturar com as pessoas, eu quero saber como as pessoas pensam, como elas são tratadas, e eu tenho uma necessidade de lutar pela justiça, que é uma coisa minha, né? Eu estou no direito, não é por acaso. Eu tenho necessidade de lutar pela justiça em qualquer esfera, né? Se eu ver uma pessoa puxando um pet pela pata na rua, eu paro e vou falar com a pessoa, entendeu? É uma necessidade de buscar justiça. Então, conscientizar as pessoas que a Constituição Federal garante para ela o direito à saúde e que ela tem que reivindicar. O povo brasileiro, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele se cala diante da injustiça. Ele se cala. Né? Porque é um povo bom, é um povo que não briga, que não reivindica, que não vai para a rua, que não faz barulho. E isso é uma qualidade que beira um defeito. Por quê? Porque em outros lugares, quando as pessoas têm bastante consciência do que a lei garante para elas, elas fazem barulho, não é? Por exemplo, uma pessoa que está em tratamento de câncer ou que ela está dentro do processo ou passou pelo processo, ela está convalescendo, ela tem atendimento preferencial. Pronto, não tem o que discutir. Ela tem atendimento preferencial. Se ela chega na porta de um banco, ainda que seja um banco federal, e eles dizem que você tem que ficar na fila para o lado de fora aguardando, porque o espaço físico não comporta, como foi agora na época da pandemia, a pessoa ela não pode simplesmente dizer, ok, não tem nada a ser feito. Não. É nisso que eu falo para você que a pessoa precisa saber o direito que ela tem. Não, eu tenho direito preferencial. E vocês têm que me atender. E se não atender, vamos chamar a polícia e vamos fazer um boletim de ocorrência agora. Por quê? Porque é um direito garantido na Constituição Federal. Então, quando as pessoas se calam, elas fortalecem o comportamento. E aí, isso vai tomando proporção, a ponto de chegar numa impunidade. Por quê? Porque todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, acho que é assim que é. E não é.
né? Então, o meu trabalho, eu não tenho feito só o trabalho do terceiro setor, eu tenho feito um trabalho como advogado de conscientizar mesmo. Eu disse que se eu conseguir abrir a porta da escola e ensinar a Constituição Federal para os alunos, desde o ensino médio, eu vou ensinar. Sabe por quê? Para crescer cidadão sabendo, esse aqui é meu direito, eu vou brigar por ele, né? Porque às vezes a pessoa, eu ouvi o depoimento do Sérgio, e quando ele fala, a minha esposa adoeceu, né? Para quem não assistiu a live, tiver a oportunidade, volta lá atrás, né? Na live do Sérgio que a Patrícia fez, vai poder ver o depoimento dele, que é muito bonito, a história dele é muito marcante. E ele diz: quando a minha esposa adoeceu, eu também adoeci, né? Então eu entendo isso, porque eu vi isso com meu irmão, eu vi isso com a minha cunhada, eu vi isso com a mãe que cuidou dela. Adoece um, adoece a família toda. E aí, de repente, aquele marido, ele entra num estado de depressão que impede ele trabalhar. Ele precisa da sensibilidade do patrão para entender o momento que ele está vivendo. E ele pode faltar do trabalho e justificar, ele pode pedir até afastamento, licença, ele tem uma série de caminhos por onde ele pode buscar os direitos dele. Mas, via de regra, sabe o que eles fazem? Se calam, eles se submetem, às vezes deixam o doente sozinho porque tem medo de perder o emprego. Então, é muito medo de perder que faz com que as pessoas não reivindiquem os direitos que elas têm. E eu vou gritar a megafone para quem quiser ouvir. O direito que está garantido na Constituição Federal, você não pode abrir mão, aconteça o que acontecer. Sob pena de você, de Blumenau, mandar um zap para mim, aqui em Limeira, e falar: Márcia, me socorre, eu estou passando uma situação difícil. Eu mando uma mensagem de áudio dizendo: escuta, é direito do meu cliente. Você tem que atendê-lo, você tem que e defendê-lo. Por quê? Uma necessidade que eu tenho e que eu acho que deveria ser todo profissional, de lutar pela justiça. Não lutar pela lei. A lei está aí, gente. A lei, ninguém vai mexer na lei. A lei está aí para ser aplicada. O que aqueles que manipulam, a palavra manipular não é boa, não é bem colocada aqui, que articulam a lei. Porque dentro do direito, você é médica, você pode me interromper, tá? Porque eu sou assim mesmo, falo muito. Você como médica, quando você está fazendo a cirurgia, de repente, se você vai fazer a cirurgia, depois que você abre o paciente, você talvez tenha que tomar decisões ali que não estavam nos seus planos, mas que é necessário. De repente eu pensei que era desse tamanho, é desse tamanho, então você tem que tomar algumas decisões. E você vai fazer a coisa sob medida. Eu pensei que podia tirar tudo e não pode tirar tudo, tem que tirar menos. Então você tem que tomar decisões. O advogado também. Quando o cliente se coloca diante dele, ele costura o processo na medida daquele cliente. Só um pouquinho. Estão dizendo que o Facebook está sem som. Tá sem som da Márcia ou tá sem som meu também? Dá para me escutar no Face? Ou não dá para escutar nem eu nem a Márcia? Será que é porque nós mutamos? Alguém consegue me responder aí do Face? Dá para me ouvir? Dá para me ouvir no Face? Eu saí da sua live. Eu vou mandar enviar a solicitação de novo. Ai, se você saiu, então provavelmente é problema. Eu devo ter caído. Espera lá que eu já entro de novo. Não seja por isso. Tô enviando a solicitação. Vamos lá. Eu acho que agora vai, hein? Enviei a solicitação. Pode ser que eu tenha caído também, né? A Raquel disse: teu som está muito baixo. Uhum. Dá para me ouvir agora? Melhorou alguma coisa, não? Entrei. Então vamos lá. Tá me ouvindo agora, gente? Vai ficar salva no Instagram. Se perder alguma coisa, depois vocês podem retornar. Será que tá me ouvindo agora? É que a gente estava pondo o áudio nos dois, estava dando interferência. O Natan tá na live, parece que eu vi o Natan aqui. Se ele puder dar um ok, se tá tudo ok no som para nós. Entrou todo mundo aí. A Denise entrou, o Sérgio. Lá. Pronto, pessoal, faz a nossa produção aí. Vocês são nossos produtores. Vão dizer, ok, o João disse ok. Tá me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Beleza, a gente vai em frente. Uhum. A gente vai em frente. Beleza, Raquel, obrigada aí pelo feedback. Então, vou aproveitar que eu interrompi e pronto, faz a pergunta. Fazer uma coisa que eu sempre esqueço, que é para pedir para o pessoal mandar um aviãozinho.
Sim! Pessoal, a gente vai falar sobre os direitos, é uma coisa bem importante para todo mundo que tem câncer ou tem familiar. Tá dando eco. É, A gente ergue um pouquinho da eco. então, se vocês conhecerem alguém que vocês já viram que a live vai ser muito boa, porque a Márcia é top. Se vocês conhecerem alguém que vocês acham que vai se beneficiar das orientações e das informações aqui, apertem esse aviãozinho de papel que tem ali no cantinho e envie a live para quem vocês acham que vai ajudar. Vamos tentar espalhar essas informações que são tão importantes para os pacientes oncológicos. Por favor, mandem ali, apertem o aviãozinho e mandem para quem vocês acham que vai ajudar. Pode continuar, Márcia. Então retomando ali, né? Bom, mas Márcia, onde que eu vou, por onde que eu começo para eu saber o direito que eu tenho? O direito mais básico de todos, a cláusula pétrea, artigo 5º e artigo 6º da Constituição Federal. Ali estão os seus direitos. Então, assim, ó, de repente tem transporte gratuito para o idoso, ou transporte gratuito para a pessoa que é portadora de tratamento oncológico. Aí, nossa, vamos aplaudir o prefeito, porque o prefeito é bom. Ele não é bom coisa nenhuma, ele está fazendo a obrigação dele, porque está na Constituição, tá? Então, onde que muitas vezes as pessoas sofrem mais do que elas deveriam? Por elas não conhecerem o que está na lei. Aí ela fala assim, poxa, mas para que eu tenha uma informação a respeito disso, eu vou ter que procurar um advogado, e de repente procurar o advogado vai me custar uma consulta de 500 e poucos reais, eu não tenho esse dinheiro. Por isso não, para isso a gente está abrindo o canal aqui, né? Na dúvida, entre em contato com a doutora Patrícia bota você em contato comigo, e eu instruo você o caminho que você deve ir. Márcia, mas você faria isso? Com prazer eu faria. Por quê? Porque eu humanizei o meu atendimento. Eu quero que as pessoas que têm contato comigo, elas tenham a liberdade de dizer, eu consigo falar com o advogado, sem precisar fazer uma pergunta para ele, que é a coisa mais simples, do tipo, me negou o atendimento, onde eu vou? Poxa, para responder isso, eu não preciso cobrar da pessoa. Eu não preciso fazer o processo dela, eu só vou dar uma informação. Então, por que eu não posso fazer isso gratuitamente? Eu posso fazer. Né? Isso chega a ser, para mim, um dever ético e moral fazer. Então, é para isso que a gente faz as lives, para isso que a gente está esclarecendo, para isso que a gente está colocando conteúdo no Instagram, para que as pessoas não tenham mais aquela percepção assim, estou sozinho no mundo. Para isso já tem a Denise aí, ajudando todo mundo com a solidão, né? Não estou sozinho no mundo. Tem uma médica que entende do assunto que pode me falar, e agora tem uma advogada que, se eu tiver problema, ela vai dizer, vai por aqui ou vai por ali. Dentro da minha especialidade, no direito, eu não faço penal, eu só faço o civil. Não que eu não faço o contencioso. O contencioso eu faço porque às vezes não tem como, mas eu não faço penal, eu não trabalho com processo crime. O resto eu faço tudo. Então, às vezes, nós precisamos de estratégia. Nem sempre eu preciso de um processo para resolver um problema. Às vezes é só uma ligação que o advogado faz para o hospital, ele resolve. Entendeu? E para fazer uma ligação para um hospital, eu não preciso cobrar da pessoa fazer uma ligação. Entendeu? Eu acho que é nesse lugar aí que o profissional do direito, ele pode flexibilizar o trabalho dele. Por quê? O profissional advogado, ele é o único profissional que consegue levar qualquer pessoa à justiça. Ou seja, ele é o intermediário entre o juiz e a pessoa. É o único profissional. Até o juiz, se for processado, vai precisar de um advogado. Então, você vê a importância do advogado. Considerando isso, cabe aos profissionais do direito terem consciência que eles podem, de tudo aquilo que eles ganham com grandes processos, ou processos que são inevitáveis, eles podem doar alguma coisa para quem não pode pagar. Não é? Então, eu decidi fazer isso. Eu não sei meus colegas, eu espero que eles, olhando para mim, eles sejam influenciados. Por quê? Márcia, você já perdeu por você ajudar uma pessoa no momento de necessidade? Nunca perdi. Nunca perdi. Sempre ganhei. O que exatamente você ganhou? Eu ganhei, olha, eu ganhei a amizade daquela pessoa, eu ganhei a alegria daquela pessoa, a saúde mental daquela família, a saúde emocional daquela pessoa, né? Mas isso daí não é dinheiro. Mas isso é valor. Isso é valor. Isso é importante. Então, o que hoje a pessoa que está passando por um processo tão doloroso, já é doloroso por si só, né? Ela precisa saber que ela está amparada pela justiça.
que ela está amparada pela justiça. E que existem mecanismos de urgência. Existe um tipo de medida cautelar que chama medida cautelar de urgência. O próprio nome já diz, de urgência, não é? É como se fosse um processo que quando você entra com ele entra atropelando todos os demais. Entendeu? Por quê? Porque é de urgência. E o juiz, ele vai dar prioridade para aquele processo em detrimento dos outros. Porque normalmente, o que acontece com o judiciário? O judiciário é moroso, né? Ele vai a passos de tartaruga. Mas quando entra uma medida cautelar de urgência, o juiz imediatamente ele tem que parar e dar atenção. Hoje os processos são eletrônicos, né? Então, nós entramos lá no processo eletrônico, protocolamos e já tem uma aba lá dizendo se é urgência. Então, se eu estou com uma pessoa em estado de sofrimento e eu preciso que seja liberado o procedimento para ela, eu vou entrar com uma ação comum? Não, eu vou entrar com uma medida de urgência. Por quê? Porque eu preciso de um despacho em 24 horas. Não, mas o juiz não vai atender, o juiz não atende. O advogado, ele tem liberdade de entrar na sala do juiz e falar com o juiz sem precisar pedir licença. Não sei se as pessoas sabem disso. Mas não existe hierarquia entre juiz, advogado, promotor. Não existe hierarquia, nós estamos todos nivelados. Então, eu, como advogada, se eu preciso falar com o juiz, claro que por questão de elegância, de educação, de respeito, eu vou pedir para o escrevente ou escrivão que estiver ali recebendo anunciar, eu gostaria de falar com o doutor. Mas o doutor não pode simplesmente dizer não vou recebê-la. Ele tem que me receber. Então, se eu estou com um caso que é de extrema urgência, que a pessoa está entre a vida e a morte, a vida vale mais que o patrimônio. E isso tá na lei. A vida vale mais que o patrimônio. A prova disso é que se uma pessoa entrar na sua casa para te assaltar, pegar as suas joias, e você estiver armado, e ela só pegar as joias, mas ela não te agredir, ela não te machucar, você não pode atirar nela. É um princípio do direito. Por que você não pode atirar nela? Ela entrou na minha casa, ela pegou minhas joias, mas a vida vale mais que o patrimônio. E o mesmo princípio vale, por exemplo, para a pessoa que está tratando. A vida vale mais que o patrimônio. Então, de repente, não, mas o juiz deu um prazo de 15 dias para cumprir a decisão dele. Não, mas essa pessoa não tem 15 dias. Então, o que o advogado tem que fazer? Não tem o que eu fazer? Por quê? Porque o processo é eletrônico. Não, ele tem que pegar o carro dele, ir lá no fórum, bater na porta do juiz e falar, escuta, excelência, a pessoa está lá entre a vida e a morte, está de sofrimento. Se a pessoa morrer, a responsabilidade é sua. Aí vai da ousadia do advogado e do quanto o advogado está engajado e ele está ali, quanto que é o envolvimento profissional dele com aquele cliente, entendeu? Isso não tem nada a ver com ser agressivo, não é um tipo de agressividade profissional, mas, de certa forma, é uma forma de agressividade positiva, no sentido de é tudo ou nada. Então, isso que o paciente, o médico, precisa saber, né? Para orientar até. Porque, de repente, você fica numa situação, se você não sabe desses meandros aí do direito, você fala, poxa, procura um advogado. Judicializa, né? Porque não tem outra forma. A pessoa vai procurar advogado, o advogado faz e volta para você dizendo, olha, o juiz não deu. O médico vai fazer o quê, gente? Ele vai chorar, ele vai ficar arrasado. E vai ficar. Eu acho que vai ficar. Não, o médico tem que dizer, volta lá e fala para o seu advogado que se ele não tomar providência, eu ligo para ele. É assim que tem que ser. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que meus colegas vão me odiar por isso, mas não tem problema. Me queira bem que não custa nada. Quando você contrata o advogado, você não paga ele para trabalhar? Não é o contrário. Então, quem é que tem que ser agradado? Ele ou você? Poxa, mas eu estou pagando. Então é você. Você tem que ser bem recebido, bem atendido, e ele tem que prestar conta para você do que ele faz. Né? Geralmente eles não gostam de fazer isso. Eles não querem prestar conta. O cliente, ele nunca sabe se o advogado acertou ou errou na ação, porque o advogado só chega para ele e diz, não deu bom. Entendeu? Só que pera lá. Eu canso de ver isso acontecer. Doutor, me dá o número do processo. Não posso. Mas como eu não posso? O processo é meu. Você entendeu? Então, isso que as pessoas não sabem. O processo é meu. A vida e o CPF que está lá é meu. Os teus honorários, quem está pagando sou eu. Como que você não vai dar o número do meu processo? Por quê? Porque tendo o número do processo, ele consegue acessar.
Ou ele pode pedir para outro profissional acessar o processo para ele e ver se ele está trabalhando, né? Se ele está trabalhando, primeiro. Segundo, se ele está trabalhando certo. Se ele não cometeu falha. Márcia, mas é ético você entrar no processo de outro advogado? Ético não é. Mas, às vezes, se é um caso, por exemplo, específico, como de pacientes que estão sofrendo e precisam de um socorro imediato, nós temos que passar por cima da ética, porque a vida vale mais. Então, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Você teria algum tipo de constrangimento se, de repente, a pessoa chegasse para você dizendo, ó, o juiz lá deu a sentença e o advogado disse que não tem o que fazer. Você teria alguma dificuldade de pegar o processo, entrar no processo e ver e quebrar o padrão ético da situação? Mas com certeza eu entraria. Eu sob pena de eu ligar para o colega e falar, colega, ó, não é por nada não, fica entre nós, tá? Ai, pô, né? Você não pode, vai lá, fala com o juiz. Fala para o juiz, a pessoa precisa disso e precisa para ontem, né? Então isso pode acontecer, deve acontecer, é o mínimo que se espera, até porque o honorário não é barato. Para quem não sabe como funciona o trabalho do advogado, eu já vou deixar logo tudo aqui escancarado, tá, gente? Fica aqui escancarado para você, porque aí ninguém te engana mais. Se você entrar no Google, joga lá, tabela de honorários advocatícios. Vai abrir a tabela lá com todos os preços. Você vai saber exatamente quanto custa o trabalho do advogado, entendeu? E aí você vai saber. Aí você fala, pô, eu tô pagando uma nota preta, porque normalmente é um trabalho caro, né? E a resposta para mim é do tipo, não resolveu? Né? Então eu preciso de uma resposta mais completa, tá? Agora, se você quiser perguntar, pergunta, porque se não deixar, eu fico tagarelando aqui até meia-noite. Deixa eu te falar que semana passada eu meio que fiz isso. A paciente chegou com... Na verdade, ela até ganhou o processo de tratamento que o SUS não fornece, mas o problema é que o processo veio para 60 dias para cumprir. Aí não dá, né? É muito dia, né? Então, a paciente oncológica grave, metastática, novinha, 30 e poucos anos, e o tratamento que tinha pelo SUS a gente já fez, não funcionou, e ela precisa de um outro comprovadamente eficaz. E aí, só que veio que, como é contra o Estado, tem 60 dias para cumprir. É porque o Estado ele tem os prazos do Estado são sempre dobrados. Que via de regra eles têm muito mais processos para responder, então os prazos, tudo que diz respeito ao governo, ao Estado, os prazos são dobrados. Só que, ainda que seja o Código de Processo Civil, ele determine que os prazos sejam dobrados, nós não podemos, em nenhum momento, colocar a vida em risco por conta de um artigo que determina o protocolo do processo. Se a vida de uma pessoa está em risco, o protocolo do processo tem que ser ignorado. O juiz tem que rever. Não pode. Então, é caso... Eu não fazendo uma crítica ao profissional que fez o trabalho, mas é caso do advogado procurar o juiz e dizer, excelência, a pessoa não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Nós não podemos colocar em risco a vida de uma pessoa em detrimento de um artigo do Código de Processo Civil, que diz que o prazo do Estado é dobrado. Nós não podemos. Por quê? A pessoa não tem esse tempo. Se fosse uma pessoa que tivesse tempo, nós não estamos falando aqui de uma enfermidade, sei lá, de uma fisioterapia numa pessoa que teve uma torção no tornozelo. Não, nós estamos falando da vida de uma pessoa aqui. Então, o Estado vai indenizar essa pessoa se ela vier a falecer nesse período por conta da morosidade da justiça? Porque vai dar dano moral. O Estado vai indenizar? Tudo bem, ainda que indenize. Mas a vida da pessoa vai recuperar? Não vai recuperar. Então, aí é a paixão do profissional. Dizer, cada processo, é um processo, cada pessoa é uma pessoa, e eu vou ter que trabalhar com esse processo como se ele fosse o único. Né? Eu vou defender, eu vou buscar, eu vou perseguir. Na verdade, a palavra é essa, eu vou perseguir a justiça em favor dessa pessoa. Não é a lei. Porque a lei diz, o prazo é 60 dias. Mas e a justiça? O que a justiça diz? É justo isso? A lei diz, tá bom, a lei é fria. A lei, ela é inflexível. Se você matar, você vai para cadeia. Ponto final. Pena de reclusão de tanto a tanto. Ok.
Não tem como mudar isso, né? A lei é fria. Mas, no caso específico, a lei diz o prazo para o Estado é dobrado. Ok, mas quando nós estamos falando da vida, nós não podemos colocar a lei acima da justiça. Então, nós vamos ter que lutar pela justiça. Aí vai do profissional do direito dizer, não, eu preciso que vocês reconsiderem isso. Eu preciso que reconsidere isso, sabendo que a pessoa está em estado de sofrimento e que a vida dela vale mais do que qualquer prazo de qualquer código do mundo, né? Então tem que ter um certo atrevimento ali, sei lá, um rosto de cedro. Eu falo que não é cara de pau, é rosto de cedro. Você tem que ter um rosto de cedro e você tem que bater na porta do juiz, correndo o risco de tomar uma carraspana, não tem problema, isso faz parte, a gente não liga. E fazer o que tem que ser feito, não é? Fazer o que tem que ser feito, pensando assim, gente, não importa se eu vou sair de lá corada de vergonha, se eu vou tomar uma carraspana, desde que eles façam o que o meu cliente precisa. Ponto final, né? Se as pessoas tiverem essa segurança, eu tenho certeza que se a pessoa que está passando por esse processo de tratamento, ela tem a segurança que o profissional do direito que está amparando ela vai lutar por ela, ela vai ficar até mais animada. Ela vai dizer, não, eu coloquei na mão de um advogado que está comigo, né? Ele está comigo nesse negócio. Eu, pelo menos, procuro passar isso para meus clientes, né? Meus clientes falam comigo a hora que eles querem falar. Às vezes é 10 horas da noite, eu recebo 20 áudios seguidos. E eu tenho cuidado de não ouvir, mas no outro dia eu ouço todos e respondo. Por quê? Porque eu estou com ele naquele negócio. Isso é muito importante para o meu cliente. Eu estou com ele naquele negócio, né? Por inteiro. E isso é muito importante, até porque não é uma lei que tem favor, né? Não é uma lei que favorece os pacientes que estão em tratamento do câncer. São vários, né? Eles têm vários direitos, como compra de veículo com redução de imposto, como isenção, imunidade em imposto predial, de PTU. Tem uma porção de coisas que é direito deles, que eu tomei a liberdade. Você fez e eu tomei a liberdade sem te pedir. Estou pedindo agora aqui, para você não ficar brava comigo, já estou pedindo logo no ar. Eu postei lá no grupo do Instagram, que está na bio minha aqui, eu postei lá aquele levantamento que você fez lá do seu projeto, Vencendo o Câncer. Você fez colocando as leis, tudo bonitinho. Você compartilhou comigo. Eu disponibilizei lá, disponibilizei também no meu Facebook, para as pessoas lerem. E depois eu vou fazer, para ajudar as pessoas que me acompanham, porque eu sei que elas não sabem. Eu vou fazer posts um a um dos itens que você colocou. Um a um. Eu vou fazer uma série de postzinhos para que vá fixando na memória delas. Então, eu vou dar uma atenção especial para esse caso específico. Por quê? Porque eu tive na minha família, eu sei como que é. Então, eu vou pegar um por um e eu vou fazer posts, eu vou contar quantos são e vou publicar um por dia para que as pessoas comecem a tomar conhecimento e isso vá se multiplicando, né? Tomando conhecimento, se multiplicando, e ela, isso é direito meu, isso é direito meu. E isso não é para me promover. Não é para me promover. É para promover. Você posta ou reposta? Tá joia. É para promover a conscientização. A minha maior tarefa é conscientizar. Então, mas se a pessoa vai me procurar, gente, quem vai me procurar é quem está no meu entorno, na minha cidade, no meu entorno. Quem está lá em Blumenau vai procurar os advogados de lá, mas vai ver o post. Então, para mim, importa que a pessoa saiba. Entendeu? Que ela saiba. Porque se ela souber, ela vai procurar o profissional. E se o profissional ficar aquém daquilo que ela está ouvindo aqui, ela vai saber como cobrar ele. Ela vai dizer, mas tem uma doutora lá que fez uma live com a doutora Patrícia, e ela diz assim que quando eu pago honorário, eu posso pedir para você prestar conta para mim. Fala para mim, como você está fazendo? O advogado vai querer me matar, mas não tem problema. Ele pode me ligar, que a gente conversa e a gente fica amigo. Não tem problema, eu peço desculpa. Mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque aqui é a gente implementar um alicerce de justiça para o povo brasileiro. Porque quando eu falo de povo brasileiro. Eu não falo de Limeira, São Paulo, Brasil. Eu falo de povo brasileiro, né? Porque a internet, hoje em dia, ela chega em qualquer lugar. Eu posso estar falando com uma pessoa, um ribeirinho lá no fundão da Amazônia, e está vendo essa live. E, de repente, tem uma pessoa lá que precisa saber isso. E eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas ela está recebendo a informação. Isso, para mim, é o que importa. Então, em tese, o profissional do direito, ele pode, sim, ser uma parte do tratamento do paciente oncológico. Ele pode ser. Quando? Quando ele encontra pedras pelo caminho que ele não consegue ultrapassar
pura e simplesmente com aquilo que é administrativo, como, por exemplo, chegar no SUS, autorizar uma guia e conseguir um procedimento. O advogado ele pode ser o instrumento que vai ajudar a abrir as portas, nem que for na base da marreta, né? Ele vai conseguir abrir as portas e fazer com que se cumpra aquilo que é justo e direito. Tô te querendo já, Márcia. Oh, que bom! Ai, gente, me abraça! Me abraça. Então, gente, olha só. Eu fiz, para vocês não ficarem agoniados sobre os direitos. Nossa, tá ruim mesmo. É a sua que tá cortando, né? Tá cortando a sua. Eu acho que é a sua internet, talvez, não sei. Tá fazendo microfonia do outro. Eu também. Sobre os direitos, meu Deus, acho que vou ter que desligar. Eu vou desligar, eu vou pedir para quem tá no Facebook, porque não vai dar. Quem tá no Face, vai pro Insta. Olha que paz, gente. Agora dá para escutar. Então, os direitos, os tópicos, um por um, eu coloquei por escrito, com palavras simples, e bem resumido. E é só para você entender qual direito que tem, para você saber que existe. E no meu Instagram tem um link ali na bio que vai pro canal do Telegram e tá lá esse material. Ou vocês podem ir lá na página da Márcia também. Mas fica à vontade, gente. Dá para acessar por ali. No canal do Telegram eu também vou colocando as lives, tanto a chamada da próxima live quanto as lives antigas. Então, por exemplo, quem se interessou ali pela história do Sérgio e quiser ver a primeira live da segunda-feira, ela vai estar na íntegra lá no canal do Telegram. Todas as lives que já passaram. A de ontem mesmo foi espetacular também, maravilhosa. Maravilhosa. Então, tanto para ver o material dos direitos do paciente com câncer, quanto as lives anteriores, pode clicar no link da bio, vai para o meu canal do Telegram e vocês conseguem acompanhar por ali. Mas eu acho que o importante é as pessoas entenderem que precisam conhecer os seus direitos, e por isso que eu botei ali por escrito, que é obviamente que a gente falando aqui a pessoa não vai gravar tudo, é um monte de direitos. Isso é importante você saber. É um monte de direitos, inclusive isso, de prioridade em qualquer fila enquanto você está sob tratamento, porque você está com dor, porque você está com dreno, porque você está com imunidade baixa da quimioterapia. Por isso a imunidade, a prioridade, não sem razão. E a pessoa que tem qualquer alteração de dificuldade de membro superior, inferior, tem o direito à isenção do carro automático. Então, tem muita coisa. Aquisição de prótese, né? A de prótese, inclusive, eu queria falar sobre isso e pedir a tua opinião. Porque a da prótese, aqui mesmo em Blumenau, eu vou te falar que aqui em Blumenau, o nosso SUS é quase um convênio. É muito bom o nosso SUS aqui. Mas uma coisa que não funciona é a prótese, por exemplo. Porque existe uma fila enorme para reconstrução. Então, por exemplo, eu não consigo que meu paciente reconstrua imediato, que é a melhor coisa para o paciente. Por quê? Já tem um monte de gente na fila. Se eu querer reconstruir imediato, eu estou pulando a fila. Então, os pacientes perdem a sua melhor oportunidade por causa de uma fila. E aí, esses que estão na fila, o problema é o seguinte, o SUS paga eu não sei quantos anos que não há modificação, tipo, digamos lá, 15 anos, eu tô chutando, mas é parecido, tá? Há 15 anos, que, digamos assim, foi baixada essa lei da prótese. E aí, há 15 anos, eles disseram assim, não, então o SUS vai dar pro hospital, naquela época, R$100 pela prótese. Um valor que naquela época já não pagava prótese, nem é mais barato. Só que nisso nunca foi arrumado e se passaram 15 anos. E hoje a prótese mais barata é 10 mil vezes aquilo. Aquilo não dá para pagar nada.
E aí esse é o problema da reconstrução. O repasse do material que é feito é ridículo, não tem como. E aí o hospital tem o profissional, tem o centro cirúrgico, tem tudo, mas o caro é a prótese. E o SUS diz que paga, mas paga uma prótese, sei lá, eu não tenho ideia, mas uma prótese que custa, sei lá, 5 mil, o SUS quer pagar R$ 50 para o hospital. Entendi. Como é que faz? Então, E você aí, sabe que você falando, eu penso assim, ó, mudar a realidade do SUS, a gente tem que ir lá em cima no governo federal, né? a gente está tentando. Como sociedade, eu estou tentando, mas, por exemplo, vou falar um pouco sobre o HIPEC. O HIPEC que eu faço é quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, é um tratamento para carcinomatose, um tipo de metástase. A minha sociedade, eu sou presidente da Regional Catarinense, e a gente tem brigado muito com o governo e daí conseguindo realmente falar com o governo como sociedade de cirurgia oncológica. E de tanto brigar e mostrar e conversar, a gente conseguiu que eles baixassem a portaria. Então, ano passado, em abril, eles baixaram, o Ministério da Saúde baixou a portaria que ia liberar o HIPEC para 2 patologias, pelo menos, que não é o que a gente quer, não é o que merece, mas já é um começo. E aí, a portaria, documento, dizendo que vai ter pelo SUS, dizia que o Ministério da Saúde tinha 120 dias para implantar isso. Mas aí veio a pandemia e chegou a desculpa. Então, eles dizem que a pandemia atrapalhou tudo, que foi todo o dinheiro para a pandemia, e o negócio que era para estar disponível por documento, por lei, antes do começo, antes do final do ano passado, não tem. Então, olha, eu vejo algumas saídas algumas coisas que podem ser feitas. Em relação à portaria que não foi cumprida, tem um princípio básico dos básicos dos básicos do direito, que eu acho que aqui é fantástico todo mundo saber. O Ministério Público, ele é protetor, ele é guardião do direito do cidadão. Ministério Público. As pessoas acham que o Ministério Público só serve para acusar. No processo crime, ele vai à acusação e aí o juiz julga. Não. O Ministério Público, o papel do Ministério Público é ser guardião do direito do cidadão. Então, quando a coisa não anda, em que porta que eu vou bater? Ministério Público tem poder para isso. Em relação à portaria, o cumprimento da portaria, é governo federal? A portaria é governo federal? Acho Ou que é. ou é do Estado? Não, é federal. É federal. Federal. Tem canais abertos para você falar dentro do governo federal por outras esferas. Se você tentou pelo ministério que é responsável, né? No caso é o Ministério a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tenta pela Secretaria dos Direitos Humanos. E começa a cercar por todos os lados para você conseguir uma resposta. Mas, porque quando você começa a fazer pressão, a forma do governo federal trabalhar é pressão popular. Tá? Pressão popular faz todo mundo trabalhar. Tanto que o cidadão, ele tem uma coisa na mão dele que ele não sabe o valor que tem. Mas a hora que ele descobrir, ninguém mais segura, que é o título de eleitor. Isso daí vale ouro. Chegou em época de eleição, ele coloca qualquer figurão, tubarão lá de joelho por conta daquele papelzinho. Então, o que faz o governo se manifestar? O que faz os homens lá se mexerem? Movimentação popular. Como que o povo pode se movimentar? Através das associações. A associação, ela pode, por exemplo, requerer, no caso da cidade, eu não sei como que é a lei orgânica do município aí, mas aqui a lei orgânica do município da minha cidade, uma organização social, uma ONG, vou falar ONG, esse termo não usa mais, mas eu vou falar uma ONG, ela pode pedir para o prefeito prestar conta de onde ele colocou o dinheiro da saúde, se ela for da área da saúde. Ele tem 15 dias para responder. Se ele não responder em 15 dias, ele pode prorrogar para mais 15 dias. Se em 30 dias ele não responder, a associação pode entrar com o pedido de cassação dele. O negócio é sério. Só que as pessoas não sabem disso. Entendeu? E por as pessoas não saberem, elas não reivindicam. Então, a primeira coisa, lei orgânica do município. Em relação... Bom, eu sou da área da saúde, tá? Então, tem uma associação lá, aí em Blumenau,
que trabalha com saúde, segurança do trabalho, saúde, que envolve saúde, que seja da área da saúde. Ela pode fazer, se tiver na lei orgânica do município, um documento para a prefeitura, pedindo para o prefeito responder por que essa tal dessa portaria ainda ninguém desovou esse negócio. Entendeu? E ele tem 15 dias, se tiver na lei orgânica, 15 dias para responder, prorrogando para mais 15, 30, que no nosso caso aqui é 30, e se ele não responder, a gente pode pedir a cassação dele. Então não tem para onde correr. Quem tem esse poder? As organizações sociais, as associações. No caso da prótese, o governo federal, para ele, até que ele resolve isso daí, vai levar um tempo. Mas o que pode ser feito? As empresas que produzem, elas podem ter mantidas e desenvolver as próteses a baixo custo, porque elas têm desoneração na matéria-prima. Elas têm desoneração fiscal na matéria-prima. E elas podem produzir isso e fazer parceria com o poder público. Ou seja, o poder público não consegue produzir. Tá bom, a indústria produz. E ela vai conseguir produzir com imunidade de impostos. E ela vai conseguir vender para o poder público por um preço que ele consiga atingir a pessoa que precisa. Então, caminho existe. Não existe quem sabe fazer a manobra. Entendeu? Então, é só ter o interesse. É só levantar as pessoas certas, colocar as pessoas certas nos lugares certos e fazer a pressão do jeito que ela tem que ser feita. Porque aí as coisas caminham. Então, o que eu faria? Bom, eu tenho uma situação pontual aqui em Blumenau, porque é onde eu estou. Eu dou um cutucão no prefeito, para ele cutucar o federal. Entendeu? E espero a resposta. Por quê? Porque eu, como organização, se na minha lei orgânica diz que eu posso questionar os negócios públicos que o meu prefeito faz, eu vou perguntar para ele, essa portaria aqui não está funcionando, nós temos pessoas aqui que estão precisando, estão morrendo, e você tem um compromisso com o cidadão. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que provocar o federal. Aí a provocação dele vai ter que ter uma resposta. Então é uma forma de pressão popular, entendeu? Existe caminho? Existe caminho. Só que aí precisa de coragem, ousadia e disposição para falar, eu vou ver esse negócio acontecer. Eu falei ontem na live que eu fiz uma live ontem fiz hoje de manhã, com o Carlos. Eu demorei 7 anos para conseguir um projeto de lei aqui na minha cidade. Eu fiquei 7 anos sem pagar tributo, sem pagar IPTU dos imóveis, de vários imóveis de uma organização social. Ela tinha 14 imóveis locados. E por ser templo religioso, não podia ter IPTU. Só que a lei não fala de imóveis locados especificamente. Fala de imóveis próprios. Mas eu entendo que tem culto ali é a igreja. Pronto. Mas não tinha ninguém nesse Brasil, Patrícia, ninguém nesse Brasil que acreditasse na minha tese, a não ser eu. Eu disse, eu entendo que não pode cobrar imposto da igreja, mesmo que ela esteja num prédio locado. Eu fiquei 7 anos sem pagar imposto. Todo mundo achou, é loucura, porque se a gente perder esse processo, onde a gente vai arrumar dinheiro para pagar? Nós ganhamos em primeira instância, ganhamos em segunda instância, com base na decisão judicial, eu negociei com o prefeito e disse para ele, faça um projeto de lei ou eu publico a sentença para todo mundo ver. Aí você vai ter que dar imunidade para todo mundo e ainda devolver os últimos 5 anos que você cobrou. Aí ele fez o projeto de lei saiu. Quantas pessoas precisaram para fazer isso? Só eu. Eu fiz sozinha. Hoje, aqui na minha cidade, organizações sociais, igrejas ou organizações ONGs e igrejas não pagam IPTU. São todas imunes, por causa desse processo que eu fiz. Eu tive que correr o risco. Então, pode. Dá para fazer? Dá para fazer. O que precisa? Precisa de quem veste a camisa e diz, eu vou brigar por esse negócio. Eu vou fazer esse negócio acontecer. Você entendeu? E acontece. Aqui na minha cidade, teve uma moça, que não é o caso aqui, mas eu vou citar só como exemplo, para você ver a importância e o poder que nós temos quando nós decidimos fazer. Teve uma moça aqui na nossa cidade, chamada Michele Paiva, ela foi assassinada pelo namorado com 54 facadas. Feminicídio. E eu fiquei muito indignada, porque eu não vi uma manifestação que fosse de quem quer que seja. Nem da Câmara Legislativa, nem do prefeito, nem de ninguém, em prol do tipo dizer assim, estamos de luto por essa família. Gente, é um absurdo, nada, um silêncio absurdo. Eu disse, não pode ser assim. Eu decido, Márcia, que eu vou procurar fazer alguma coisa em prol dessas mulheres. Você sabe onde que eu desemboquei? Dentro do gabinete da ministra Damares. Eu fui lá na Damares, pedi para trazer o projeto Salve uma Mulher para minha cidade, para que outras mulheres não morressem.
Aí você vai perguntar para mim, Márcia, como que você chegou lá? Gente, cara de pau. Pedido. Eu fui pedido. Eu preciso falar com ela. Eu preciso falar com ela. Eu preciso falar com ela. No dia que eles falaram, marcou a agenda, montei no avião e fui, gente. Fui, sentei com ela, conversei com ela, ela me explicou o projeto. Eu treinei mulheres aqui, tenho mulheres que já estão fazendo esse trabalho de conscientização sobre os relacionamentos abusivos, abrindo o olho. Eu mesmo abri o olho já de muita mulher, já tirei muita mulher toda retalhada da mão de marido abusivo, escondi mulher até, mandei mulher para outra cidade, fiz um monte de coisa. O que eu estou querendo dizer? Que quando você veste a camisa de uma situação e você fala, não, eu vou lutar por isso, você chega onde precisa chegar. Eu sou uma cidadã comum, gente, eu sou uma cidadã comum, eu sou uma pessoa comum. Eu sou advogada por formação, sou mãe de um filho, moro numa cidade do interior do estado de São Paulo. E consegui chegar e falar com a ministra Damares, que é a responsável, né, pelo Ministério dos Direitos Humanos. A pessoa fala assim, ué, mas pera lá. Quando eu conto isso, a pessoa fala, mas se ela conseguiu, eu também consigo. É claro que consegue. Claro que consegue. Você só precisa acreditar, mirar, botar o alvo lá na frente e avançar, né? Em direção a ele. Então, hoje, fazer as pessoas, fazer o povo brasileiro entender que a Constituição Federal garante para eles direitos que eles não estão usufruindo porque eles não sabem que tem, para mim é uma questão de estilo de vida. Estilo de vida. Eu já cheguei a fazer vídeo na porta da Caixa Econômica Federal, na época da pandemia, porque eles deixavam as pessoas no sol pro lado de fora. Ah, mas não pode pôr pro lado de dentro. Tá, então vocês cubram aqui, porque as pessoas não podem ficar aqui. Tinha gente idosa na fila, moça gestante na fila. Ah, mas não comporta, não pode pôr dentro da agência. É problema de vocês. Problema de vocês. Vocês estão trabalhando com o dinheiro deles. O que mantém vocês é o dinheiro deles. Ou vocês acham que vocês estão fazendo um favor para eles? É o dinheiro deles. Vocês têm que cobrir, vocês têm que tirar as pessoas da rua. Elas estão no sol, debaixo do sol. Então, é uma questão de postura. E o que acontece quando você faz esse movimento? As outras pessoas falam, pera lá. E as pessoas começam a se mover também e dizer, não, eu não vou calar. E isso vira uma grande onda, que na verdade é o que nós estamos fazendo, gerando valor. Então, tirando a venda dos olhos das pessoas, jogando luz no entendimento, né? Para as pessoas não se olharem mais, se estiver passando por um problema gravíssimo, como uma pessoa em tratamento oncológico, para ela olhar para ela e dizer, o mundo acabou para mim. Não acabou não. Acabou não. Primeiro que ela pode fazer o tratamento preventivo e deve fazer, né? Estamos aí no Outubro Rosa. Olha que lindo. Vamos fazer. Eu mesmo faço todos os exames possíveis e imagináveis, né? Eu procuro mesmo, sabe? Então, eu me cuido. Tem que fazer. Mas se acontecer a fatalidade de você vir a ter o problema, como aconteceu com meu irmão, com a minha cunhada, o que tem de recurso para mim? Eu vou usar todos os recursos que tiver. Primeiro recurso que você tem, garantia de saúde na Constituição Federal. Vá onde for preciso, inclusive no presidente da República, se precisar. Não se cale. É aí que está o segredo da coisa. Não se cale. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Então, o Brasil, ele tem um compromisso comigo. O governo tem um compromisso comigo. E se ele tem um compromisso comigo, até onde é limite dele, ele vai ter que fazer. Né? E aí não é só isso, é educação, é lazer, é transporte, é segurança, é responsabilidade, né? E a gente precisa cobrar mais, né? Nós já temos cobrado, mas tem que cobrar mais. Tem que instruir o povo, tem que contar para o povo, tem que falar a verdade, tem que mostrar onde é que está, né, na lei. Então, assim, lição de casa para qualquer cidadão, seja ele passando pelo problema, não passando pelo problema, conhecendo alguém que passou pelo problema, seja ele quem for. Artigo 5º e artigo 6º da Constituição Federal. É cumprido? É. É maçante? É. Mas se você tirar um tempinho para ler, nem que você leia um por dia, você vai ver, você fala, mas tem muita coisa aqui que é direito meu e eu não estou usufruindo. Muita coisa. E por que eu não usufruo? Porque eu não sei. Eu falo que uma pessoa que sempre dormiu sem travesseiro, ela não vai reclamar. Ah, eu quero muito um travesseiro. Ué, ela nunca usou? Como que ela vai reclamar? Se eu não sei que a lei existe, como que eu vou reivindicar? Mas a partir do momento que eu trombei com a Márcia, caramba, trombei com essa mulher no meio do caminho, ela abriu meus olhos. Agora eu não me calo mais, né? Então, onde começa a responsabilidade? No município. Começa no município e se estende pelo estado e pelo país.
né? Pode ser a pessoa mais simplesinha, pode ser a pessoa semi-alfabetizada, pode ser quem for. Começa no município, vai para o estado, vai para o país e recorra a quem tiver que recorrer. E isso não tem nada a ver com política, isso é direito. É direito garantido. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante para falar sobre os direitos. O deslocamento tu já falou, da gratuidade. Transporte público inclui nisso daí, né? Que o transporte público intermunicipal, os pacientes oncológicos também têm direito. Não Desde é que só aquele. comprovado o estado dele, né, de tratamento, ele tem direito. Não é só aquele transporte da secretaria, mas o transporte público mesmo, ele também tem direito. Também metrô, ônibus, intermunicipal. Daí tem todos aqueles impostos, IPTU, ICMS, IOF, PVA. IPI. Que daí depende do município, né? De cada município Sim. tem uma legislação, mas aí o paciente tem que ver do seu município. Isso, desconto no IPI, na compra de veículo adaptado, né? Se precisar. Ó, só aqui tem uma lista. Bom, tem uma cartilha que você colocou tudo, né? Enfim. Mas imposto de renda, né? Questão do aposentado, do pensionista. Tem direito à isenção do imposto de renda sobre o rendimento da aposentadoria. Se ele continuar trabalhando, ele vai ter desconto, mas ele tem direito. Então, é muito importante a pessoa ter um bom relacionamento com o médico, porque, por exemplo, o paciente que vai se afastar do trabalho tal, tem que ter no atestado médico dele o código, né, que identifica a doença lá, o CID, certinho, bonitinho, colocado pelo médico, não pode ser aquela coisa do tipo mal explicada, né, tem que ser bem feitinho, sabendo que se a pessoa precisa de 60 dias, o médico tem que prescrever aquilo, a empresa tem que respeitar. E entra aí na questão dos direitos do trabalho também, né? Direito do trabalho também. A pessoa tá doente, afastada, não pode ser mandada embora, né? Não pode sofrer preconceito. Então tem uma infinidade. Dentro do direito, se a gente pegar, puxar a linha, nós vamos estender, porque eu poderia falar aqui do paciente oncológico só dentro do direito do trabalho, do direito civil, do direito de família, entendeu? Do idoso, por exemplo. Por exemplo, o paciente oncológico acamado tem direito a atendimento domiciliar. Exatamente, e o plano médico tem que dar esse atendimento. E às vezes as pessoas não reivindicam, e quando reivindicam pode ser mal atendidos, e ele tem que receber e receber bem recebido, ou seja, a pessoa tem que fazer e fazer bem feito. Não é de qualquer jeito, não. Inclusive pelo SUS, né? Tem os postos de saúde, que em teoria, né, o atendimento básico é feito pelo posto de saúde. O posto de saúde tem que dar atendimento domiciliar para paciente oncológico acamado. Eu acho, se eu não me engano, é para todos os acamados, mas oncológico inclusive, né? E eu acredito que tenha muitas pessoas que não solicitam, não vão atrás, porque elas desconhecem. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa, eu preciso sair daqui e fazer um exame em tal lugar e eu tenho dificuldade para fazer, porque eu não consigo uma ambulância para me levar, e a pessoa não pode ir se não for de ambulância. Então, você vê, para ter dificuldade de conseguir uma ambulância, imagina qual a dificuldade que a pessoa não tem, né? Eu faz muitos anos já, vou confessar um pecado para você. Não é um pecado, é uma fragilidade. Vou confessar aqui, que é dentro da sua área. Uma fragilidade. Faz 7 anos que eu confecciono toquinhas de lã para mandar para o Hospital Boldrini. E eu faço lotes. Eu já cheguei a enviar num ano mais de 700 toquinhas que eu fiz sozinha. E algumas eu faço com trança, com cabelinho, sabe? Com motivo, de bichinho tal, para mandar para as crianças. Se eu falar, você não vai acreditar. Eu nunca tive coragem de ir lá entregar. Não acredito! Eu sempre mandei. Eu já mandei para o hospital no Paraná, Ponta Grossa, no Paraná, já mandei para o Rio de Janeiro, eu já mandei para Campinas, aqui no Boldrini, e eu nunca tive coragem de entregar, porque eu falei, meu Deus, acho que meu coração não aguenta, eu não aguento, eu acho que eu vou fazer mal para as crianças, se elas me virem, porque eu vou ficar muito emocionada, eu vou chorar, e aí eu vou fazer mal para elas. Faz uns 7 anos já que eu faço a doação, e eu nunca vi a carinha deles, mas eu vejo as fotos, vejo os vídeos, né? Deles recebendo e tal, mas eu mesmo ir lá e fazer entrega eu nunca fiz.
porque eu tenho coração mole. Eu tenho coração Eu, forte para enfrentar os problemas, os conflitos, mas quando tem que encarar eles, aí eu tenho coração mole. mas é a coisa mais bonita. Eu adoro. Então, você vê como que é uma Exatamente. fragilidade minha? É uma fragilidade. Eu falo, ai meu Deus, se eu chegar lá e de repente eu olhar e eu chorar, porque aí eles vão ficar tristes, eu não quero eles tristes. Então eu prefiro enviar. Aí sempre as pessoas, quando eu mando, eu faço os lotes, eu separo por tamanho, porque eu faço desde do recém-nascido, que eu mando muito para Santa Casa aqui, para neonatal da Santa Casa, eu mando, para neonatal da Unimed também eu mando. Bem pequenininha, cabe na palma da mão, para os recém-nascidos. E eu faço PMG e até GG para pessoas adultas. Mando também para asilos e tal. E aí elas embalam, elas fazem aqueles pacotes, elas colocam bilhete. Teve um ano que elas fizeram cartinhas para colocar junto com as toquinhas e fizeram entrega. E eu mesmo nunca tive o prazer de entregar eu mesmo, sabe? Eu sempre enviei, mas nunca entreguei. Eu já fiz final de ano, juntei as amigas e a gente. Algumas deram dinheiro, outras conseguiram doações e até tem umas amigas dermato, trouxeram um monte de amostra grátis de coisas e a gente fez um monte de kits e fizemos tanto para criança quanto a gente levou para as mães tinha tanto para as mães das crianças que estavam na UTI do hospital e a gente também levou para as mulheres vítimas de agressão que estavam abrigadas. Nossa, eu fiz questão de entregar, porque eu acho que a melhor Mas parte eu, é você Eu ver. acredito que eu ainda vou vencer essa fragilidade minha. Essa eu não venci. Se você tem tanta coragem para uma coisa e falta coragem para outra, né? Eu acho que ainda vou vencer essa fragilidade. Porque, por conta do projeto agora, eu tive que estudar bastante. E uma das instituições que eu estudei foi o Instituto Ronald McDonald, por causa daquela promoção que eles fazem do Big Mac. E eu peguei porque o Instituto ele tem parceria com várias associações, que tem a Casa Ronald McDonald, que abriga, né, a família, que vem de longe para a criança tratar no hospital, e aí eles abrigam a família como se fosse a casa dela. E eu tive que estudar para montar o meu projeto, porque eles são terceiro setor. E aí eu vi a realidade, como que é, e eu falei, não, eu tenho que conviver com isso para eu superar e eu vencer essa minha fragilidade, para eu poder estar com eles, porque eu acho que a experiência vai ser completa quando eu conseguir estar com eles, né? Mas eu não fiz isso ainda. Eu confesso para você que eu preciso vencer essa fragilidade. Mas eu acho lindo, eu acho que a melhor parte, nossa, eu acho lindo o brilho dos olhos. As crianças, então, as crianças do abrigo, né? Meu Deus do céu, é fantástico, assim. Eu adoro É. estar lá entregando também. Eu penso assim que eu não sei como as outras pessoas que têm condição de fazer mais pelo próximo, eu falo no sentido amplo, como que elas conseguem viver sem fazer? Porque eu faz tanto tempo que eu tenho esse estilo de vida de me importar com as pessoas, que eu já nem sei viver de outra forma mais, né? Então, para mim, hoje, me importar com as pessoas, para mim, é um estilo de vida, né? Se eu pegar. Chega para mim casos, por coisa, sou advogada, chega conflito de toda sorte, né? E eu pego muito caso de divórcio. Eu não gosto muito de divórcio, mas quando chega, eu não gosto de fazer o divórcio, o processo é muito doloroso, né? Mas quando chega para mim, independente se vem pelo marido ou pela esposa, geralmente vem pela esposa, porque mulher procura mulher, né, para entender a. Quando chega, antes de eu falar para ela, conta para mim o que aconteceu, eu falo, peraí, eu vou cuidar de você primeiro. Calma, vamos assentar. Primeiro eu faço aquela mulher respirar. Aí eu pergunto, você tem filho? Ah, eu tenho um filho. Tá, quantos anos? Tá, então vamos preocupar com essa criança. Por quê? Porque essa criança não tem culpa nesse negócio todo aí. Entendeu? Aí eu procuro saber. Aí eu primeiro eu acalento aquela mulher. Aí quando aquela mulher assim, assenta, aí eu digo, agora conta o conflito para mim. Aí ela me conta, tá, então agora nós vamos criar estratégia e você vai trabalhar comigo. Então o que eu faço? Eu antecipo o processo. Tá? Aquele processo pós-luto, eu antecipo e vou vivendo com ela, porque aí eu sei que ela está ali junto comigo e ela trabalha comigo dentro do processo. Eu procuro sempre fazer o trabalho para fazer composição amigável, né? Não ir pro litigioso. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas eu ando com ela, aquele processo do dia a dia, porque às vezes elas ligam para mim xingando, não porque ele isso, aquilo, outro. Às vezes elas ligam chorando, e aí eu vou com ela, às vezes dando um choque de realidade, dizendo, para, engole o choro e tal. Ou, calma, isso faz parte, é natural que você se sinta assim e tal.
Então, eu vou caminhando com ela. Você vai falar, Márcia, o que isso tem a ver com o trabalho do advogado? Nada. Mas eu adaptei o meu trabalho para que seja assim, entendeu? Eu fiz que o meu trabalho fosse assim. Então, quando eu consigo chegar no processo final lá e ter a sentença do juiz, eu já tenho uma mulher que está ferida por conta daquele processo, mas ela está de pé, né? Eu tenho uma criança que está meio sem entender ali, mas tá viva, né? Então, isso para mim, eu não consigo mais fazer meu trabalho sem que tenha um resultado assim, né? Isso já passou para mim ser estilo de vida. Então, eu trabalho dessa forma. É assim que eu faço o direito. O direito, para mim, tem que ser assim. A lei e a justiça têm que caminhar junto. E tem que ser sempre em prol do coletivo, em prol da pessoa, em prol do cliente, no sentido dele, pessoa. Não só o resultado, né? Não só o resultado. Porque o resultado pode ser negativo também, porque às vezes a gente perde o processo, né? Pode perder o processo. Mas quando a pessoa perde o processo consciente, dizendo, não, nós fizemos tudo que podia ser feito. Decisão do juiz. Poxa, ela encara de outra forma, entendeu? Então, se eu pudesse, de repente, botar 1000 advogados sentados e dizer para eles, ó, meus amigos, meus queridos, vou falar para vocês aqui que vocês podem fazer mais do que vocês têm feito. Ah, eu faria. Eu faria. Vocês podem ir muito mais além, vocês podem melhorar muito o trabalho que vocês fazem. Por quê? Porque naquilo que vocês fazem, vocês são únicos. Só vocês podem chegar à justiça através da lei. Nenhum outro profissional faz isso, né? Então, sejam mais humanos. Esse é meu recado. Então tá, Márcia, a gente já tá passando aqui do horário. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer imensamente. Eu esperei, assim, contei os dias para essa live. Eu tinha muita vontade de fazer live com você, porque, nossa, se você você é muito, muito. Você tem muita propriedade para falar no conhecimento, na base do conhecimento que você tem. Eu assisti sua live com o Marcelo agora, antes. Você fez uma live com o Marcelo, eu assisti. Você tem muita propriedade para falar, mas você tem uma característica que me encanta muito, que é a paixão, sabe? É uma pessoa apaixonada. Você é doce por natureza, né? Você é uma pessoa doce por natureza, mas apaixonada pelo que você faz. E isso, para mim, é um diferencial. Eu acho que você, das pessoas, é uma exceção, você não é a regra. E eu estava esperando, eu queria muito. Eu vi a sua live com o Marcelo, adorei. Eu sou apaixonada pelo Marcelo, o trabalho que o Marcelo faz, enfim, vi você falando da tua experiência de vida ali e pelo que você passou para chegar onde você chegou, a tua coragem, o teu valor, meu Deus do céu, só me fez ainda te admirar mais. E te agradecer por me dar a oportunidade de falar com as pessoas com quem você trabalha e entrar um pouco no seu mundo e dividir o meu conhecimento e me colocar à disposição, né, à sua disposição e à disposição dos seus pacientes para orientar naquilo que eles precisarem de mim. Eu estou longe, mas hoje a internet aproxima. Então, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe imensamente, te dê uma longevidade de dias assim infinita, com saúde, para você poder cuidar de muita gente. E eu tenho certeza que se estiver na tua mão, vai estar em boas mãos e vai ter sucesso, vai ter êxito. O final vai ser um final feliz. Vai ser um felizes para sempre. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Eu que te agradeço muito, muito. Eu te admiro demais pela causa. Que eu tô. Eu acho assim que a minha parte. A minha parte mais simples, assim, no meu trabalho, no mais comum, eu já faço há muito tempo, mas há muito tempo que eu já queria fazer mais. E aí a gente, na correria do dia a dia, a falta de tempo. Então eu estou começando o fazer mais agora, mas eu vejo que você já faz mais há muito tempo. Mas a gente vai no rumo. A gente pega Mas é mais ou exemplo e menos vai por no aí. rumo. Depois que começa, não tem como fazer o caminho de volta. Mas então eu te admiro demais, Márcia, Obrigada. e te agradeço demais por se dispor a vir para conversar com o pessoal. Queria avisar o pessoal, então, novamente, que tem um material com resumo lá no meu link, no link da bio, que vai para o canal do Telegram. E no final do resumo, gente, tem o link do site do AC Camargo e do site do INCA, que tem tipo, você entrando naquele link já vai entrar na página direto do direito dos pacientes com câncer. E ali parece tipo um aplicativo. Você clica no direito que tu quer saber. Os dois hospitais antes tinham cartilhas, mas as cartilhas são muito longas e difícil de achar o que você quer.
Então, eles fizeram, parece um aplicativo. Você clica ali, entra no site deles, direto na página do direito dos pacientes com câncer. Você clica no direito que te interessa e ele já vai abrir todas as informações. E, inclusive, as principais dúvidas que as pessoas têm de cada um dos direitos. É bem completo. E eu deixei ali o resumo só para você entender do que se trata e quais são os direitos. Mas detalhes, entre no site do Camargo, entre no site do INCA, tá ali no meu resumo, no final do resumo. E aí lá tem todos os detalhes, tem as principais dúvidas. Eu garanto que você vai ficar, não vai ter dúvida assim, a não ser por meios de como conseguir as coisas, que daí às vezes o caminho é com o advogado. Mas os documentos, quem tem direito, isso está tudo bem escrito, numa linguagem bem simples, que foram os próprios hospitais que escreveram e bem fácil de achar. Além disso, eu queria falar sobre a live de amanhã também. Já a live de amanhã vai ser com a Harika, nutricionista oncológica, especialista em oncologia. E às 8h27, como sempre. Final de semana também tem live. Então a gente continua normalmente, sábado e domingo. E amanhã a Harika vai falar então sobre a nutrição no processo oncológico todo. A gente vai falar um pouco sobre nutrição de prevenção de câncer, a nutrição durante rádio, durante químio, pré-cirurgia, pós-cirurgia, toda a parte de progressão da dieta, como faz com a dieta dos pacientes gastrectomizados, dos pacientes que tiraram esôfago, o que é dieta nasoenteral, o que é dieta enteral, parenteral, tudo que vocês quiserem saber, a gente vai falar amanhã sobre nutrição e dietas com a Harika, que é nutricionista oncológica do nosso NACOM aqui no Hospital Santo Antônio. Acho que era isso, Márcia. Não sei se tu quer falar alguma coisa mais da tua página, alguma coisa. Não sei se tu Se alguém quiser, amanhã eu vou ter live com o Natan. Vamos falar sobre comunicação. Vai ser muito bom, porque ele tem um conteúdo fantástico, né? As lives dele são muito legais, então acho que vai ser uma troca muito boa. E aqui na minha bio, aqui em cima, no meu Instagram, tem também lá um espaço onde você pode clicar, deixar o seu e-mail lá, e eu vou ter o seu contato para poder falar mais com você sobre esse assunto específico que a Patrícia abordou aqui, porque eu vou estar fazendo as postagens, e para você falar comigo, se você quiser também, se quiser falar comigo, pode falar de qualquer assunto que você quiser, eu estou aberta aí para a gente conversar, e de repente eu posso ajudar de alguma forma, dando uma instrução aqui para que você possa falar com o seu advogado aí. Estou à disposição também. Fiquem todos com Deus, que o final de semana de vocês seja muito abençoado e que vocês tenham muitas surpresas boas nesse final de semana aí. Muito obrigada por todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por ajudar a gente a espalhar essas informações para levar o bem para todo mundo. Muito obrigada, gente. E até amanhã, então.